Deus e da Lei Orgânica do Município de Patu, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do 6º período legislativo da 15ª legislatura. Antes de fazermos a chamada dos senhores vereadores que se fazem presente, vou ler o edital 006/2019, que convoca a sessão extraordinária para o dia 24 de setembro de 2019. A presidente da Câmara Municipal de Patu, Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, respaldada no artigo 128, parágrafo 1º do Regimento Interno, convoca todos os parlamentares para a sessão extraordinária neste dia 26 de setembro de 2019, às 15 horas, na sede do Poder Legislativo. Cito a Rua Dr. José Augusto 90, com o fim especial de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei do Poder Executivo número 009/2019, PMP, que dispõe sobre reajuste para os ocupantes de cargos da Guarda Civil Municipal, GCM, criado pela Lei Municipal número 451/2017 e da outras providências. Veto às emendas aditivas ao projeto de lei legislativo número 003/2019, de autoria da vereadora Roberta Rayane Nunes Leite, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviço no município de Patu a contratar e manter prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de Patu RN e da outras providências. Na oportunidade, comunicamos aos senhores pares que, conforme a emenda constitucional número 50, de 14 de fevereiro de 2006, com sua extensão às demais casas legislativas, a referida convocação não será remunerada. Patu, 24 de setembro de 2019, Lucélia Ribeiro Dantas, presidente. Tendo lido o edital de convocação para os senhores vereadores, solicito que a primeira secretária faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Lucélia Ribeiro Dantas, Alexandre Cortez Costa, Roberta Rayane Nunes Leite, Ana Carla Figueiredo Cavalcante Costa, Francisco José de Moura, Rezenildo Ernesto da Silva, Rodolfo Henrique Godeiro Maia, Suetônio de Oliveira Moura, Tiago Queiroga Solano Vale. Tendo sido registrado a presença dos senhores vereadores por meio da chamada, onde todos se fazem presente, convido os senhores vereadores para que possam assinar o livro de presença.
Enquanto os senhores vereadores registram as vossas presenças, já constatando o fórum suficiente, solicito da primeira secretária que faça a leitura da pauta com a ordem do dia. Pauta de sessão extraordinária do dia 26 de setembro de 2019. Projeto de lei do Executivo de número 09/2019, de autoria do prefeito Rivelino Câmara. Dispõe sobre a divulgação, reajuste para os ocupantes dos cargos da Guarda Civil Municipal, criadas pela Lei Municipal de número 451, de 11 de setembro de 2017 e da outras providências. Veto às emendas aditivas ao projeto de lei do Legislativo de número 003/2019, de autoria da vereadora Roberta Rayane Nunes Leite, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços no município de Patu e da outras providências. Tendo sido apresentada a ordem do dia, antes de iniciarmos com a nossa pauta, as deliberações, em cada parecer e projeto apresentado no plenário, abriremos o espaço para que sejam feitas as discussões. Logo em seguida, colocaremos em votação. Como as deliberações são a mercê do projeto, então que Vossas Excelências se manifestem no momento das discussões. Dando início à nossa ordem do dia, solicito à primeira secretária que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 009/2019. Projeto de lei de número 09/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade aos ocupantes dos cargos da Guarda Civil Municipal, criadas pela Lei Municipal de número 451, de 11 de setembro de 2017 e da outras providências. O prefeito constitucional do município de Patu, no uso das atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal de Patu aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o reajuste de 30% no valor do salário base para os ocupantes dos cargos da Guarda Civil Municipal de segunda classe, Guarda Civil Municipal de primeira classe e inspetor, integrantes do anexo 2º da Lei Municipal de número 451, de 11 de setembro de 2017, que criou a Guarda Civil Municipal. Parágrafo único. O reajuste hora concedido também se aplica aos que foram contratados por prazo determinado, em caráter temporário, para atender excepcional interesse público para a Guarda Civil Municipal, nos termos da Lei Municipal de número 458, de 3 de junho de 2018. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por contas das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Patu RN, 21 de agosto de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final. E Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de número 009/2019, datado de 21 de agosto de 2019, de autoria do Poder Executivo. Relatório.
Projeto de Lei do Executivo de número 009/2019, que dispõe sobre o reajuste para os ocupantes dos cargos da Guarda Civil Municipal, criada pela Lei Municipal de número 451/2017, e da outras providências. O referido projeto de lei do Executivo foi analisado por estas comissões e, ao que concede sua pertinência, está embasado na forma da lei. A matéria apreciada em forma apresentada às comissões obedece em todos os aspectos de legislação municipal atinente à sua constitucionalidade, incorporando os aspectos legais necessários à sua eficácia. O projeto de lei está correto quando a sua constitucionalidade, bem como nos seus aspectos técnicos e jurídicos. Votos dos relatores. Os relatores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização disseram que seus votos eram favoráveis ao projeto de lei em epígrafe na sua íntegra, pois obedecia os aspectos legais a toda legislação pertinente à matéria, e foi apresentada a esta Casa de Lei em tempo hábil, e, portanto, acata a sua íntegra. São os votos na sala de reunião da Câmara, dia 23 de setembro de 2019, Alexandre Cortez Costa, Tiago Queiroga Solano Vale. Pareceres das comissões. As comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Patu, reunidas em todos os seus membros, no dia 23 de setembro de 2019, na sala de reuniões da Câmara, acataram por unanimidade dos membros das comissões o projeto de lei de número 009/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal na sua íntegra. Sala de reuniões das comissões, em 23 de setembro de 2019. Suetônio de Oliveira Moura, Alexandre Cortez Costa, Tiago Queiroga Solano Vale. Tendo sido apresentado o projeto e o parecer, número 009 do Executivo, coloco o mesmo neste momento em discussão. Nenhum vereador vai... Com a palavra o vereador Rodolfo Henrique. Bem, boa tarde, colegas vereadores, população aqui presente, ouvintes da educadora, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, na rede social aí, do Facebook. Hoje estamos votando o projeto de lei do Executivo, que reajusta os valores salariais de vencimento. Importante esse reajuste, porque ele vem no vencimento. Para quê? Para que no futuro, vocês, funcionários, guardas municipais, juntamente com o sindicato, juntamente com os responsáveis, possam brigar o Poder Executivo para que os guardas municipais também possam ter seu adicional noturno, seu risco de vida, afinal, é uma profissão de alta periculosidade, faço parte da segurança pública e sei a importância que tem desse salário. Deixar claro, votaria a favor e deixar claro que deveria, colegas vereadores, ser uma porcentagem maior. Afinal, eles estarão na rua, combatendo a criminalidade, sem armamento, fizeram um treinamento praticamente de defesa pessoal, só de defesa pessoal, não tem colete balístico, a Guarda Municipal do nosso município, tomara que no futuro seja comprado pelo menos um colete balístico para a nossa Guarda Municipal, e dizer que, enquanto vereador, eu luto pela segurança, luto por vocês, servidores. Deixo aqui o meu compromisso de que no futuro, bem próximo, trarei um plano de carreira para que seja debatido, para que aqueles senhores vereadores, nós, os 9, posição, situação, possa levar para o prefeito
e mostrar a realidade do que realmente o servidor precisa, do que realmente o servidor de segurança pública precisa. Eu faço parte da segurança, na nossa Paraíba também a gente foi agraciado com o plano de carreiras e graças a Deus conquistamos um ótimo salário, questão de equipamentos, enfim. Quero aqui dizer ao pessoal da Guarda Municipal que estaremos atentos aos seus outros direitos, estaremos atentos aos seus deveres na rua, que se faça o trabalho que realmente para que for treinado. Por sinal, foi um treinamento, se eu não me engano, só com 80 horas. Que o município, com o tempo, faça uma carga horária maior. Só para concluir, senhor presidente. Um minuto para concluir, vereador. Que faça uma carga horária maior para esses guardas. Afinal, são pais de famílias, merecem um reconhecimento maior. Fica aqui o meu voto favorável ao projeto do Executivo, que reajusta 30% do salário. Só fico preocupado de que eles não possam receber, porque depois que passa setembro, é um Deus nos acuda para poder receber o seu salário. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Tiago Queiroga, em seguida a vereadora Roberta Rayane. Senhora presidente, colegas vereadores presentes aqui na galeria, ouvintes da rádio, web telespectadores da TV Câmara. Primeiro, deixar aqui claro, senhora presidente, que Vossa Excelência teve uma infeliz fala no dia da entrega da guarda, dizendo que, insinuando que um vereador queria votar contra ao aumento, a implementação do piso. E, graças a Deus, através de uma ferramenta da Câmara, TV Câmara, o pronunciamento está gravado, e deixar também aqui o pedido para que, quando chegar qualquer projeto e que for para plenário, que quando vier a pauta da ordem do dia, o projeto de lei venha junto, na íntegra, para a gente consultar, porque acabei fazendo uma defesa em um sentido de um projeto, achando que era uma correção do que já tinha vindo, e, na verdade, não era a correção do que tinha vindo, e sim o piso. E, após a justificativa do colega vereador Rodolfo Maia, obviamente que o piso e o nosso entendimento será e sempre será favorável, como na sessão foi explícito. Então, assim, só para deixar isso claro a Vossa Excelência, para que não aconteça novamente. E dizer o seguinte, à população patuense e aos colegas vereadores. Infelizmente, nós não podemos fazer uma emenda ao projeto aumentando esse percentual por uma questão constitucional, pois a questão das despesas compete ao município e não ao legislativo indicar esses percentuais. E sim, ao legislativo compete fazer requerimentos. Teríamos um requerimento, achávamos que era consenso, não tem problema, pode ser apresentado na próxima sessão, em qualquer outra sessão, sobre esse aumento. Infelizmente, não temos o adicional de risco de vida, não temos o adicional noturno no projeto, nós não temos algumas questões peculiares da guarda, para que sejam atendidas as expectativas. Mas iremos votar a favor. Achávamos que o interessante seria que esse reajuste fosse de 50%. Infelizmente, o município justificou, o colega vereador Suetônio me falou que o prefeito tinha apenas comunicado que era o que podia fazer, que não podia aumentar mais. Infelizmente, ele não mandou nenhum embasamento, nenhuma comprovação do percentual, dos valores e de orçamento, para que a Câmara analisasse e deliberasse, vendo se havia possibilidade ou não desse aumento. Porque a gente só tem como deliberar algo e saber se há essa possibilidade diante de um orçamento real. Agora, um orçamento que seja verdadeiro, para que a gente possa analisar projetos como esse, e que, infelizmente, o orçamento não é verdadeiro e não consta a sua íntegra,
porque todos os anos vem para a Câmara de Vereadores, sem constar o maior rombo da história do município de Patu, que é a Prev Patu dentro do orçamento. Então, fica difícil da gente entender o projeto de 30%, a justificativa de 30% do Executivo, sem um orçamento fidedigno para que a gente possa analisar e saber se há condições ou não do município dar mais esse favorecimento aos profissionais, aos servidores do município de Patu e em questão da Guarda Civil Municipal. Nós gostaríamos também, a nossa bancada de oposição, dizer que iremos lutar, sim, pelos guardas civis municipal. Iremos lutar, sim, para que esse plano de cargo, carreira e salário saia, colega vereador Rodolfo Maia, porque a primeira coisa que deve ser feita para esse plano de cargos é o concurso público, que, infelizmente, a Guarda Civil Municipal, mais uma vez, mais um projeto do Executivo que burla o concurso público. E nós precisamos que haja esse concurso para os guardas civis municipais terem esse direito, colega vereador. Nós fazemos questão de frisar, 30% é muito pouco para um profissional da segurança pública ir para o meio da rua, desprevenido de um colete balístico, desprevenido de uma arma branca perfuradora, desprevenido de um aparelho de choque, apenas com a farda e com a viatura. Isso é preocupante, isso é preocupante. E aí faz muito mais necessário um aumento justo e digno diante da periculosidade a qual a vida desses profissionais está exposta todos os dias na rua. Nós precisamos disso para aí começarmos depois, posteriormente, colega vereador Rodolfo, a discutir esse plano através do concurso público e não por indicações, porque nós sabemos a quem competiu todas as indicações da Guarda, políticas. E agora, por indicações políticas, só poderemos fazer o máximo que está ao alcance da Câmara no dia de hoje, votar a favor dos 30%. Porque esse é o mínimo que o Poder Executivo pode fazer. É o mínimo. Poderia dar de 50% o reajuste. Mas dizer o quê para os vereadores? Se não tem um orçamento, se a gente não sabe das finanças do município, se tem, se não tem. Essa é a realidade. E é esse ponto que nós precisamos enxergar, que nós precisamos levantar. É o servidor público, é um profissional da segurança pública. Enquanto nós estamos debatendo leis aqui, eles podem estar na rua e serem vítimas de uma atrocidade qualquer. Por quê? Porque, infelizmente, não tinham condições de proteger a sua própria vida. Isso nós temos que levar em consideração. Para concluir, senhora presidente. Isso nós temos que levar em consideração, analisando projetos como esse, de apenas 30%. Nós devemos levar em consideração. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Ana Carla, logo em seguida o vereador Suetônio Moura. Boa tarde a todos, os colegas vereadores, quem nos assiste pela TV Câmara, os amigos presentes aqui na Câmara. Primeiramente, como o assunto é a Guarda, eu quero parabenizar os colegas vereadores que foram a favor da Guarda Municipal. Ela hoje existe no nosso município por intenção nossa de votar a favor e implantar também, ajudar o Executivo que essa guarda viesse ser implantada no nosso município. E, conversando com o colega vereador Suetônio, em reuniões aqui na Câmara, achamos louvável até um projeto de 2017 já ser iniciado com
um reajuste de salário para aqueles que estão aí trabalhando, né? Mas que também nós não vamos, como nós fomos a favor da Guarda Municipal, nós também não vamos deixar de lutar por mais direito a esses que estão aí nas ruas, como os colegas vereadores falaram. É de interesse nosso também, como nós votamos a favor, é de nosso interesse também que eles sejam beneficiados com tudo que tem de direito, para que eles possam fazer um trabalho com excelência. Então, aqui fica a minha soma a esse projeto e que sou a favor a esse reajuste, que se vier, e quantas vezes vier, reajuste para aqueles que são de Patu, para aqueles que trabalham por Patu, nós estamos aqui nesta casa para votar a favor. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde a todos os presentes aqui na Galeria Antenor Ferreira, os funcionários da casa. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. E nessa tarde, em relação ao projeto 09/2019, que dá reajuste à Guarda Municipal, quero somar os colegas vereadores. Eu votei a favor do projeto pela criação da Guarda. Na época foi muito criticada, mas por ter uma posição que eu sempre achei que a Guarda ela vem contribuir para o nosso município em relação à segurança. Mas também não quero destacar a minha preocupação, porque a gente tem que votar na forma que seja unânime, favorável para todos. E eu fico me perguntando se essas pessoas, esses homens que vão estar na rua, no corpo a corpo, no dia a dia, se estão realmente preparados com uma semana de treinamento. Se estão realmente assegurados com todos os seus direitos, porque eu estava questionando aqui com o vereador Tiago, e estou falando de uma forma assim, correta, não como hoje pensamento de oposição à situação, mas sim como uma vereadora de todos. O vigia noturno, ele ganha adicionais noturnos. A guarda irá ganhar adicionais noturnos, adicionais de risco, porque vai estar no dia a dia lutando com diversas situações que muitas das vezes pode não estar preparado, e a gente colocar em risco a vida de uma pessoa que está contribuindo para o nosso município. E eu vou ficar na reflexão que eu contribuí também, porque votei a favor da guarda. Então, assim, isso me impõe a preocupação e é assim, relevante esse questionamento, porque é uma responsabilidade imensa de nós, os 9 vereadores. Me somo favorável ao reajuste. Não estive presente na reunião das comissões, porque já tinha um compromisso, como tinha dito o colega vereador Sueton, mas eu raramente eu falto em reuniões das comissões, porque eu gosto de estar sempre a par. E me ponho à disposição, o meu mandato, como já tinha dito desde o início da criação da Guarda, me ponho à disposição para aqueles que estão insatisfeitos, para aqueles que vão lutar pelos seus direitos, porque se está insatisfeito, tem que lutar mesmo. Não pode ficar calado, porque é a vida de cada um que está em jogo. Então, voto favorável, mas também que deixa hoje uma reflexão para o Poder Executivo, que veja a sensibilidade de colocar adicionais noturnos, adicionais de risco, e esteja, sim, assegurando aquele que realmente vai estar lutando pelo povo dia a dia, de casa em casa, que vai estar sempre olhando a segurança da nossa população. Então, somos favoráveis. Boa tarde a todos, senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes da Educadora Patuense e o que nos assiste através da TV Câmara Patu e os presentes aqui na Galeria Raimundo Antenor. É um momento de muita alegria, nesse momento, estar podendo votar
um reajuste para aqueles que irão nos defender no futuro já próximo, ou já estão nos defendendo, que já estão nas ruas. Quero dizer aqui que, na criação da guarda, eu lembro algumas palavras que eu falei aqui, que iria lutar por um salário digno. Tenho certeza que é o desejo de todos, não está hoje dando um aumento de 30%. Mas como não cabe ao vereador, e sim ao executivo, porque tenho certeza que se fosse através do vereador, dos vereadores, não estaria dando 30, mas sim 100, 50, o que a gente pudesse. E quanto à questão do treinamento, há bastante tempo e dias, conversei com Apolinário, que hoje é quem comanda a guarda, em Nogueira. Todo o treinamento, eu não sou policial, não tenho um parente policial, ou de um pouco distante, mas é pouco para o que eles vão enfrentar. A gente confia que aquelas pessoas que estejam à frente passem ainda mais a experiência, que 36 anos, como vi no discurso de Apolinário, 36 anos de polícia, sem precisar entrar em luta corporal, muitas vezes combatendo o crime, mas da maneira correta, na maneira certa. E acredito que é assim que vão passar para esses guardas, que uma semana, muitas vezes é pouco, mas às vezes num dia a gente pega uma experiência que vale para a vida toda. E ali acredito que esteja hoje, talvez sim, os que foram indicados politicamente, mas eu acho que a guarda hoje está lá sim, os mais preparados. Hoje está os mais preparados, porque a gente pode ver a vibração de uns que já estavam um pouco até desanimando. Tive conversando com vários, inclusive tive na formação, peguei na mão de cada um, e se for para lutar, como já fiz na criação, irei lutar, pode ter certeza, para que tenha um salário digno de um guarda civil municipal de Patu. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alexandre Beca. Boa tarde, colegas vereadores, ouvintes da Educadora Patuense, todos aqui presentes na casa, e os que estão aí online na página do Facebook, né, da Câmara. Quero dizer aqui, que sempre fui a favor, né, do projeto, desde o primeiro projeto que chegou nessa casa, para ser feita essa guarda municipal. Hoje também sou a favor, né, do reajuste da guarda municipal. Lógico que todos aqui, nós vereadores, queria que fosse uma porcentagem maior, mas como o vereador Suetônio falou, né, não é nós que faz esse aumento. Então, quero aqui parabenizar também a cada um da guarda, né, tive com alguns, conversando com alguns, e vejo a felicidade, né, dele estar ali, né, com aquela farda, trabalhando no nosso município, né, dando mais segurança para cada um de nós, da nossa população patuense. Então, boa tarde a todos e obrigado. Só contribuindo com uma discussão, a princípio, quero dizer que atenderei ao pedido de Vossa Excelência, vereador Tiago, e desde já deixo registrada a secretária da Casa, que se encarregue, por gentileza, mesmo sabendo que a gente sempre entrega por via de e-mail e também impresso, todas as proposituras que vão para as comissões, que seja de interesse dos senhores vereadores, e que também ela é lida em plenário, né? A ementa dita o que está sendo discutido, o que vai estar sendo apresentado para que o vereador se manifeste. Então, é interessante também que a gente esteja atento às leituras, não é? Para que não passe despercebido. Mas desde já fica registrado e atenderemos o vosso atendimento. A nível também de informação, o adicional noturno, ele já está no regime jurídico e é lei, não é? Então, eles já recebem, todo profissional que trabalha no regime de noite, já é assegurado essa lei para que ele receba. Então, caso aconteça, não é,
de qualquer gestor vir a querer dizer assim, não vou pagar, é uma garantia e judicialmente ele terá a questão do seu direito. Vossa Excelência, vereador Alexandre, usou uma palavra que eu havia até colocado aqui, felicidade. Não é? E este é o sentimento que nós tivemos, de quem não é, assumiu a questão da guarda, o depoimento da sociedade, porque sabe que tem mais um ali na vigilância. É claro que a gente vai dizer assim, nós vamos inibir. Se fosse assim, as agências do Banco do Brasil elas não seriam assaltadas, não é verdade? Se fosse assim, a violência ela não aconteceria, porque nós temos inteligência, nós temos o BOP, nós temos a militar. E, infelizmente, é algo que nós não conseguimos combater. E se tivéssemos condições, não é, de realmente ter essa receita para combater, a gente faria isso, porque o que nós queremos é o sossego. Mas que possa exercer suas funções para o bem da nossa cidade, não é? Que isso venha a acontecer de forma benéfica para ambas as partes, tanto o servidor como a população. E o reajuste é algo, realmente, fui abordada pela guarda, onde fui questionada a respeito do reajuste, onde deixei bem claro que não depende do percentual nosso, que se dependesse e se realmente soubesse que teria a condição dentro daquele orçamento, nós não queríamos 30, não é? Eu até disse a eles que daria 100, substituiria, ou melhor, cobriria o percentual do que foram proposto a ele. Já que se a gente ia fazer um leilão de percentual, né, é muito fácil, mas infelizmente não compete. E assim, é pouco, porque realmente, utilizo até as palavras agora do vereador Tiago, quando se trata uma questão de segurança e educação, não é? Se a gente pudesse investir bastante na questão salarial desses profissionais, nós estaríamos investindo bem. Mas é um reajuste de R$300 que vai estar em cima do salário base, não é? E até muitas vezes, como eu colocava quando a gente discutia com os vereadores, onde é que a gente tem, tirando, eu acredito, do percentual do judiciário, que eu acho que não é, foi bem alto com relação a isso, mas dentro mesmo das categorias, onde é que a gente tem um reajuste de um salário de R$300, não é verdade? Em cima do salário base. Os percentuais sempre vêm de 6, de 3%. O próprio da educação, enquanto a gente espera um reajuste de 24%, quando ele vem 4%. Não é? E isso, dentro de estudos que é feito, é elaborado através da organização, não é? da educação, e a gente sempre fica nessa luta, porque nós sempre queremos o que é o melhor. Não é? Então, só frisando mais uma vez, que esse reajuste ele é em cima do salário base, todas as gratificações, como adicionais noturnos, como quinquênios, tudo aquilo de percentual que o servidor ele tiver de fora a parte, essas gratificações elas também vão crescer, porque é em cima deste salário. Não é? Então, ficamos realmente felizes, porque o que nós queremos é contribuir com essa melhoria, que já sai agora realmente, que as solicitações com relação do plano de carga e salário, elas sejam para que sejam reeditadas com melhorias que venham trazer benefícios maiores para esta categoria. Então, não havendo mais nenhuma discussão, colocamos aí tanto o projeto de lei, como também o parecer das comissões em discussão. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Parecer aprovado parecer e projeto aprovado por unanimidade. Vamos dar continuidade à nossa pauta, solicitando agora da primeira secretária que faça a leitura
do veto às emendas aditivas do projeto de lei legislativo número 003/2019, de autoria da vereadora Roberta Rayane Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviço no município de Patu a contratar e manter prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de Patu e da outras providências. Razões do veto parcial ao projeto de lei do Legislativo de número 003/2019. Dos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º acrescentados à emenda aditiva de autoria do vereador Tiago Queiroga Solano Vale. Senhora Presidente, ilustres vereadores, primeiro relatório. A Casa Legislativa Municipal de Patu aprovou o projeto de lei do Legislativo de número 003/2019, de iniciativa da vereadora Roberta Rayane Nunes Leite, cuja emenda é esta. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços no município de Patu a contratar e manter, prioritariamente, trabalhadores domiciliados no município de Patu e da outras providências. Razões do veto. Das considerações iniciais, os parágrafos 1º e 2º, acrescidos no artigo 2º do projeto de lei em questão, acréscimo este resultante de emenda aditiva apresentada pelo vereador Tiago Queiroga Solano Vale, apresentam-se inconstitucionais por vício de sua iniciativa, por aumentarem a despesa e por consistirem numa tentativa de criação de situação de ingerência ao poder público na livre iniciativa privada. Com vista a isso, o projeto de lei em tela será parcialmente vetado, precisamente quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 2º, acrescentados por emenda aditiva de autoria do vereador Tiago Queiroga Solano Vale. O que se faz nos termos do artigo 21, do parágrafo 8 e 9 da Lei Orgânica Municipal, com redação da emenda de número 001, de 1998, e dos artigos 161 e 162 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Senhora Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Para que seja lido as emendas que foram vetadas. Peço à primeira secretária que faça a leitura, por gentileza. As emendas. Parágrafo 1º. Fica o município responsável pela coleta de dados junto às empresas para que seja feita uma lista de informações sobre os setores que necessitam de qualificação e capacitação profissional, no propósito de atender e cumprir o percentual previsto no artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. O município buscará cursos de capacitação técnica em parceria institucional para mão de obra primária para os trabalhadores que estão em consonância com o parágrafo 2º do artigo 1º desta lei, porém contratados pelas empresas sem qualificação técnica para vagas especificadas, fazendo com que zere as vagas ociosas, cumprindo o percentual contido nesta lei.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao veto às emendas apresentadas ao projeto de lei do Legislativo de número 003/2017, datado em 2 de maio de 2019, de autoria do Poder Legislativo. Relatório. O veto às emendas apresentado ao projeto de lei de número 003/2019, de autoria da vereadora Roberta Rayane Nunes Leite, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas que prestam serviços no município de Patu a contratar e manter prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de Patu e da outras providências correlatas. O referido veto foi analisado por estas comissões e, ao que concerne a sua pertinência, está embasado na forma da lei. A matéria apreciada na forma apresentada a essa comissão obedece em todos os aspectos à legislação municipal atinente à sua constitucionalidade, incorporando os aspectos legais necessários à sua eficácia. O presente veto ao projeto de lei está correto quanto à sua constitucionalidade, bem como os seus aspectos técnicos e jurídicos. Voto do relator. O relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final disse que o voto é favorável ao veto às emendas do projeto de lei em epígrafe, pois obedece todos os aspectos legais e toda a legislação pertinente à matéria. Foi apresentada à Casa Legislativa em tempo hábil e, portanto, acata em sua íntegra. É o voto, sala de reuniões da Câmara Municipal de 23 de setembro de 2019, de Alexandre Cortez Costa. Nesse momento, abrimos a discussão para que os senhores vereadores possam se manifestar a respeito do projeto e também do parecer das comissões. Com a palavra o vereador Rodolfo Henrique. Bem, população que nos acompanham, chegou aqui nesta casa um veto do Poder Executivo Municipal. Graças a Deus, colega vereadora Roberta, que esse projeto, a importância desse projeto, foi de autoria de Vossa Excelência, porque se tem sido de autoria de qualquer um dos 3 vereadores da oposição, ele tinha vetado totalmente. Então, o colega vereador Tiago, preocupado com os jovens do nosso município, preocupado com a desenvoltura do projeto, aquele que contrata as pessoas que trabalham no município, preocupado com os jovens que não têm qualificação profissional do nosso município, colocou uma emenda aditiva em que pedia que a prefeitura, juntamente com entidades governamentais, façam parcerias para que qualifique o trabalhador. E, pasmem, o prefeito vetou essa emenda. Eu fico aqui me perguntando, por que não qualificar o profissional? Um jovem qualificado no nosso município, ele não só pode trabalhar nessas obras do município de Patu, não, colega vereador Moura. Ele estando qualificado, ele leva a sua profissão para qualquer lugar do país. Ele leva seu diploma, ele fica um profissional. Eu tenho um curso de soldador profissional, hoje eu tenho um curso de soldador profissional. Eu levo ele para qualquer lugar que eu for. Fiz pelo Senai, pelo Promimp, pelo governo federal. Eu não sei que motivo o prefeito diz que terá despesas se for qualificar o trabalhador do nosso município. Basta já que o prefeito odeia concurso. Basta o que os jovens falam na rua. Eu sei da felicidade da Guarda Municipal, colegas vereadores. Eu sei. Mas eu fui parado na rua também por jovens estudantes formados que estão desempregados e me perguntaram de que forma essas pessoas entraram na Guarda. Por que não realizaram o concurso? Então, população patuense, outra emenda também aqui vetada pelo prefeito Tiago é aquele que necessita de um banco de dados, de organização dos trabalhadores,
de quem vai trabalhar, de fiscalizar, enfim, da gente poder ter acesso de quem possa trabalhar nesses 70%. Então, colega vereador, população patuense, a gente fica preocupado. Outra vez, o colega vereador Tiago também colocou aqui um projeto de lei em que dava folga remunerada aos servidores públicos do município na data do seu aniversário, que também foi vetada pelo prefeito. Só para concluir, senhora presidente. Fico feliz com o projeto da colega vereadora Roberta, que graças a Deus partiu de Vossa Excelência e que foi aprovado, em que terá o município que contratar 70% dos trabalhadores de obra pública. E fico triste de que, por pouca coisa, o prefeito vete e que inventa processo de despesa, tem tanta despesa no nosso município, em vão, tanta gente ganhando dinheiro sem trabalhar, vai no Tribunal de Contas e vai nos locais de trabalho e vocês não veem o funcionário lá. E está lá no Tribunal de Contas, está recebendo. Tem uma coordenadora pedagógica, professoras, que ganha R$ 2.400 e mora em Natal. Trabalha lá, funcionária lá. Isso vai ser denunciado, viu? Ao Ministério Público. Isso é despesa, sem trabalhar. Então, fica aqui minha indignação, e colega vereador Tiago. E parabéns pelas suas emendas e triste pelo veto do prefeito. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Ana Carla. Fazer minhas contribuições com as discussões aqui. Em relação à questão do veto sobre as emendas aditivas ao projeto de lei legislativo, né? Eu acredito que quando a gente tem a intenção de ajudar, de onde se vem o autor não importa. Eu acredito que todo o bom gestor tem que ter esse posicionamento. E quando eu falei sobre a questão de qualificação nas discussões aqui em relação às emendas no dia, eu me pus favorável. Por quê? Porque a gente existe cursos profissionalizantes gratuitos. Se não existisse cursos profissionalizantes gratuitos, eu era contrária, porque o legislador ele não pode fazer despesa ao município. Mas existe o Senai, o Senac, diversas outras empresas que fornecem cursos profissionalizantes gratuitos. Então, era nesse sentido, nesse posicionamento, que eu sou favorável à emenda e contrária ao veto. Porque não existe nenhuma forma de dizer que é inconstitucional por este sentido. Quando a gente tem que ter uma vertente que o município de Patu é prioridade. Da mesma forma que fui favorável ao projeto da colega vereadora, quando dá 70% dos funcionários do município de Patu, mas se eu fosse uma pessoa má, eu era contra. Por quê? Porque pode servir de forma eleitoreira, mas eu não penso nesse sentido. Entendeu? Então, a gente tem que pensar no sentido que vai ajudar. Todo curso profissionalizante, ele é uma forma de agregar, de ajudar aquele profissional a ter sucesso no que empenha. Então, era minha contribuição nesse sentido. O projeto continua em discussão. Mais alguém? Lembrando que o momento de discussão é esse, encerrada a pauta, a gente está encerrando a nossa sessão. Então, com a palavra, o vereador Tiago Queiroga. Senhora presidente, colegas vereadores, toda a população patuense, eu quero repetir, colega vereador Suetônio, suas palavras aqui em algumas outras sessões, que nós estamos presenciando uma Câmara de Vereadores muito digna, de debates bem saudáveis, e nós somos testemunha disso nas comissões. Eu não quero trazer, como disse na nossa reunião antes de começar a sessão,
eu não quero trazer responsabilidades para nenhum dos colegas vereadores, porque sei que não compete o veto aos colegas, mas compete acatar ou não. E o que nós estamos vendo aqui é pura e simplesmente a tentativa do prefeito de Patu de vetar a única responsabilidade que o Poder Executivo teria dentro do projeto. Porque o projeto, ele fala, principalmente aqui no artigo 2º, onde foram feitas as emendas aditivas, ele diz: não se aplica a decisão do artigo anterior na hipótese de contratação de trabalhadores cuja sua qualificação técnica não seja encontrada dentre os profissionais residentes no município de Patu. O artigo 1º, ele diz: ficam as empresas prestadoras de serviço no município de Patu obrigadas a contratar e manter prioritariamente trabalhadores domiciliados nesse município, no percentual de 70% do seu quadro efetivo de funcionários. Ora, nós sabemos como funciona a iniciativa privada no Brasil. Contrata-se quem a empresa achar que a qualificação técnica é capaz e corresponde às expectativas da empresa. O que é que nós propomos com as duas emendas, e eu quero ler aqui para deixar claro para a população patuense e para os colegas vereadores, alegando o município que geraria despesas dentro do projeto. Artigo 2º, parágrafo 1º, a primeira emenda. Fica o município responsável pela coleta de dados junto às empresas para que seja feita uma lista com informações sobre os setores que necessitam de qualificação e capacitação profissional no propósito de atender e cumprir o percentual previsto no artigo 1º dessa lei, que é o percentual de 70% das vagas. Ou seja, o município iria se responsabilizar de colocar um funcionário já existente no seu quadro, não gerando despesa, para atuar junto às empresas e fazer uma coleta de dados. Empresa tal está precisando de trabalhador na área de pavimentação, está precisando de trabalhador de pedreiro, de servente, para que o município saiba que essas vagas, que estão ociosas dentro dos 70%, estão precisando de profissionais para ocupá-las. Profissionais, preferencialmente, obrigatoriamente pela lei de Patu. O parágrafo 2º diz: o município buscará, vejam bem, o município buscará cursos de capacitação técnica em parceria institucional. Ou seja, o único custo que vai gerar para o município não é os 200 mil de diárias operacionais que o prefeito vai e volta para Brasília e em 2 anos custou 200 mil reais e não trouxe nada para Patu. A única despesa que vai custar para ele buscar essa parceria é uma ligação do telefone. Ou para a FEMURNE, ou para o SENAI, qualquer instituição que promove, colega vereadora Cacá, bem colocado por Vossa Excelência, qualificação profissional gratuita. Mas, meus senhores e minhas senhoras, colegas vereadores, o que está sendo vetado hoje aqui não são as emendas. Não são as emendas que favorecem o projeto de Vossa Excelência. Vossa Excelência, tenho certeza, sabe que desde o início tivemos a intenção de contribuir com o projeto. Porque o projeto ele coloca restrições à iniciativa privada. Mas a gente entende, porque queremos o profissional de Patu trabalhando na empresa. O projeto, ele coloca obrigações de fiscalização para o Poder Executivo, que não pode fiscalizar. Seria uma obrigação do Legislativo. E qual é a responsabilidade do Poder Executivo dentro do projeto? Nenhuma. Quer dizer que o empresário chega em Patu, monta sua empresa, por força de uma lei, ele é obrigado a contratar pessoas do município, muitas vezes sem nem ter uma química, por assim dizer, junto à empresa, o profissional à empresa, e o município não tem sequer a responsabilidade de procurar promover a capacitação profissional primária desses profissionais para que ocupem vagas no mercado.
essas vagas ociosas? Então, não é um veto às emendas, é um veto à propositura do vereador Tiago Queiroga, que desmascara e coloca abaixo a teoria pífia do prefeito municipal ao dizer num palanque que a oposição votava contra os projetos dele. E nós temos os colegas vereadores aqui, todos de testemunha, que já vieram vários, e nós votamos a favor, deliberamos a favor, procuramos ajudar, tentamos emendar favoravelmente e positivamente. Para concluir, senhora presidente. Um minuto, senhor Então, vereador. essa é a política pequena, colega vereadora, como discutimos em comissão. Esse é o tipo de política pequena, não dos vereadores, a qual solicito, faço coro e peço que coloquem a responsabilidade, a única e que não gera custos ao município, para que promova essa capacitação e essas vagas sejam atendidas no nosso município. E que o prefeito não tenha essa atitude infantil, pequena e mesquinha. Não vete aquilo que é benefício do povo. Não vete aquilo que é anseio do povo. Nós vivemos na cidade que tem o maior índice de desemprego da região oeste do estado. E quando não se tem qualificação profissional, quando não se tem as vagas, os postos de trabalho abertos, vetar medidas de proteção ao trabalhador se torna ridículo ao nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Então, não havendo mais nenhuma discussão, coloco o projeto, o veto, né? As emendas aditivas ao projeto de lei legislativo número 003/2019, juntamente com o parecer das comissões em votação. Não é? Então, quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste. Então, projeto, né? Ou, aliás, veto, perdão, senhores vereadores, continua mantido e aprovado juntamente com os pareceres da comissão, com 3 votos contra. Então, encerramos a nossa extraordinária de hoje. As matérias foram deliberadas. Agradeço aos senhores vereadores por atender a esta solicitação. Já convido a todos para a sessão que acontecerá dia 2 de outubro de 2019. Quero agradecer aos ouvintes da Educadora Patuense, como também, não é, aos internautas que nos acompanham pela TV Patu. Não havendo mais nada a tratar, encerro esta sessão em nome de Deus e da lei orgânica do município.